Olá, torcedor fiel, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Corinthians que estaremos trazendo para você em primeira mão. Conheça agora um pouco mais sobre as jogadoras que fizeram parte do elenco do Corinthians na competição da Libertadores Feminina de 2022. Começando com ela, Letícia Isidoro Lima da Silva, mais conhecida como Lelê, é uma goleira que atua no Corinthians. Ela nasceu no Rio de Janeiro, RJ, no Brasil, no dia 13 de agosto de 1994. Está com 28 anos de idade. Lelê chegou ao Corinthians em 2016, quando o clube ainda formava parceria com o Audax. Quando o acordo se encerrou, ela ficou no timão. Ao final de 2020, a atleta se despediu do clube se transferindo ao Benfica, de Portugal, onde ficou por uma temporada. Ela retornou ao Parque São Jorge no início de 2022. Em 2016, ela ganhou a Copa do Brasil de Futebol Feminino em 2016. No ano seguinte, foi campeã da Copa Libertadores e em 2018, o Campeonato Brasileiro. Lelê também já representou a seleção brasileira, sendo campeã do Campeonato Sul-Americano Sub-20, além da Copa América Feminina em 2018. Ela também esteve presente na Olimpíadas de Tóquio e chegou a ser convocada para a Copa América de 2022, mas foi cortada da lista de última hora por um estiramento no ligamento do joelho. Em 2019, a arqueira disputou 21 jogos entre Paulista e Libertadores. A equipe se sagrou campeã dos dois torneios e brasileiro, e sofreu apenas 11 gols. Com boas atuações, ela foi convocada para defender a seleção brasileira em amistosos e até na Copa do Mundo. Buscando manter os bons números da defesa corintiana, o clube renovou o vínculo com a atleta por mais um ano, até o fim de 2020. Ao longo da temporada, Lelê se destacou na meta corintiana, disputou 25 jogos e foi campeã brasileira e paulista, além de conquistar algumas convocações para a seleção. Ao final do ano, atleta e clube não renovaram e Lelê foi a primeira baixa do Corinthians para 2021. Pouco depois, no início de janeiro, a goleira foi anunciada como reforço do Benfica de Portugal, clube em que defendeu por uma temporada. Em 2022, o Corinthians anunciou o retorno de Lelê ao Parque São Jorge. A confirmação da contratação veio no dia 10 de fevereiro. Seu novo vínculo é válido até o final de 2023. Não podemos deixar de lembrar do título do Brasileiro Feminino de 2022. A nossa segunda jogadora é ela. Patrícia Araújo da Silva, mais conhecida como Pati, é uma goleira que atua no Corinthians. Ela nasceu em São Paulo, SP, no Brasil, no dia 17 de março de 1997. Está com 25 anos de idade. Pati chegou ao Corinthians em 2017 e atua no clube desde então. A atleta chegou ao clube do Parque São Jorge vinda da Chapecoense. Em seu primeiro ano no timão, ela disputou o Campeonato Paulista pela equipe do Parque São Jorge. Em 2019, Pati teve poucas oportunidades na meta alvinegra, mas não foi vazada. A goleira entrou em campo apenas 2 vezes, uma pelo Campeonato Paulista e outra pelo Brasileiro. Ao longo de 2020, a goleira disputou apenas 3 jogos e também não foi vazada. Campeã brasileira e paulista, a arqueira foi a 13ª a confirmar sua permanência para 2021. Em 2021, Pati fez parte do elenco que conquistou a Tríplice Coroa. A goleira ajudou a levantar as taças do Brasileirão, Libertadores e Paulista. No fim do ano, foi uma das primeiras a ter o contrato renovado até o final de 2023. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina e na sequência o Brasileiro Feminino, com o timão. Agora em terceiro temos ela. Juliette Silva de Oliveira, mais conhecida como Juliette, é uma lateral esquerda que atua no Corinthians. Ela nasceu em Itapecerica da Serra em São Paulo, no Brasil, no dia 26 de fevereiro de 1989. Está com 33 anos de idade. Juliette chegou ao Corinthians em 2019 e atua no clube desde então. A atleta chegou ao clube após boa temporada no Santos, onde disputou 37 jogos e marcou 4 gols. Juliette tem passagens pelo Deportivo Huelva, do futebol espanhol, além de ter sido campeã brasileira em 2017 e paulista em 2018, defendendo a equipe da Baixada Santista. Na temporada de 2019, Juliette entrou em campo 43 vezes, ajudando na conquista de 41 vitórias, além de um empate e uma derrota.
A corintiana ainda balançou as redes em 6 oportunidades e conquistou os títulos do Paulista e Libertadores, assim como o vice do Brasileiro. Em 2020, Juliette disputou 17 jogos pelo Corinthians e não balançou as redes. Com os títulos do Brasileirão e do Paulista conquistados, a lateral foi a 16ª a renovar com o Corinthians para 2021. Ao longo do ano de 2021, Juliette teve aparições importantes e disputou 29 jogos, além de ter marcado 3 gols e ajudado na conquista dos títulos Brasileiro, Paulista e da Libertadores. A lateral esquerda renovou com o Timão para 2022 e deve ganhar mais espaço no elenco diante das constantes convocações de Tamires e Yasmin para a seleção. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina com o Timão. Na reta final do primeiro semestre, a atleta sofreu um estiramento no ligamento do joelho e ficou um tempo afastada dos gramados. Durante a pausa para a Copa América, ela retornou aos treinos. Também esteve presente no título do Brasileiro Feminino. Em seguida, em quarto, temos ela, uma das favoritas da torcida, Tamires Cássia Dias de Brito, mais conhecida como Tamires, e também chamada carinhosamente de Mãe da Fiel, é uma lateral esquerda que atua no Corinthians. Ela nasceu em Caeté, em Minas Gerais, no Brasil, no dia 10 de outubro de 1987. Está com 35 anos de idade. Tamires chegou ao Corinthians em julho de 2019, após disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminina com a seleção brasileira. A experiente lateral esquerda estava no Fortuna Ginrim, da Dinamarca. Ela segue no Timão desde então. Em seu currículo, Tamires tem passagens por Juventus, Santos, Ferroviária, Atlético Mineiro e Centro Olímpico, além do Charlotte Eagles, dos Estados Unidos. Com a camisa da seleção brasileira, Tamires ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. Na temporada de 2019, Tamires entrou em campo 25 vezes e anotou 4 tentos. Ela foi campeã do Paulista e da Libertadores, além de ter ajudado na conquista do vice do Brasileiro. Ao longo de 2020, Tamires provou mais uma vez sua importância defensiva e ofensiva, atuando tanto como lateral quanto uma espécie de ponta. A corintiana participou de 27 jogos, marcou 5 gols e foi constantemente convocada para a seleção. Ajudou o Corinthians nas conquistas do Brasileiro e do Paulista e no Natal, confirmou sua permanência para 2021. Foi a 6ª jogadora a ficar no clube. Em 2021, Tamires viveu temporada agitada. A atleta teve que se dividir entre Corinthians e seleção, mas não deixou a desejar com nenhuma das duas camisas. Pelo Timão, foram 38 jogos e 9 gols marcados. Atuando como ponta, a jogadora foi peça importantíssima na conquista da inédita Tríplice Coroa Brasileiro, Paulista e Libertadores e novamente no Natal, confirmou sua renovação com o clube para a temporada 2022. Seu atual vínculo é válido até o final de 2023. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina com o Timão. Depois disso, em julho, ela foi campeã da Copa América com a seleção brasileira, e em seguida campeã do Brasileiro Feminino junto com o Timão. Em quinto vem ela. Yasmin Assis Ribeiro, mais conhecida como Yasmin, é uma lateral esquerda que atua no Corinthians. Ela nasceu em Governador Valadares, em Minas Gerais, no Brasil, no dia 28 de outubro de 1996. Está com 25 anos de idade. Yasmin chegou ao Corinthians em 2017 e ficou no clube até o final de 2018. Depois de quase 2 anos fora, ela retornou ao clube em setembro de 2020. A atleta, vinda do São José I.C., disputou os campeonatos brasileiro e paulista pela equipe do Parque São Jorge na temporada de 2018. A jogadora defendeu a seleção brasileira sub-20 e foi campeã sul-americana da categoria em 2014. Em 2018, ela foi campeã brasileira pelo Corinthians, mas no final da temporada deixou de fazer parte do elenco profissional feminino do Timão. Com a camisa alvinegra, a lateral esquerda fez 39 jogos e marcou um gol pelo clube do Parque São Jorge naquela passagem. Em agosto de 2020, Yasmin retornou ao Corinthians. No segundo semestre, então, a lateral foi um dos destaques do time de Arthur Elias, disputou 18 jogos e marcou 2 gols, ajudando nas conquistas do Paulista e do Brasileiro. Como chegou ao clube com vínculo de 1 ano, a atleta tinha contrato até julho de 2021.
Durante os anúncios para a temporada, foi a 18ª jogadora a seguir nos planos do clube. Em agosto, Yasmin renovou seu vínculo com o Corinthians até o final de 2022. Em 2021, Yasmin viveu o ano mágico com o Corinthians. As boas atuações da lateral esquerda renderam convocações inéditas para a seleção. Em sua estreia, inclusive, a atleta esteve em campo por 45 minutos, marcou um gol e deu uma assistência. Pelo Timão, a camisa 71 disputou 40 jogos e marcou 2 gols, além de ter sido peça importante na conquista da Tríplice Coroa brasileiro, Paulista e Libertadores. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina, logo depois Brasileiro Feminino, com o Timão. Na sequência, em sexto, temos ela. Andressa Pereira Rosa, mais conhecida como Andressa, é uma zagueira que atua no Corinthians. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, no dia 12 de maio de 1999. Está com 23 anos de idade. Andressa chegou ao Corinthians com 22 anos de idade em 2022. Ela foi o terceiro nome anunciado para a temporada e segue no clube. A atleta iniciou sua caminhada no clube do Parque São Jorge depois de 2 temporadas no Grêmio. Antes da equipe do Sul, ela teve passagens pela Vitória das Tabocas em Pernambuco e Flamengo. Ela também acumula passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, tendo disputado o Mundial Sub-20. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina e, em seguida, o Brasileiro Feminino, com o Timão. Dando continuidade, em sétimo, temos ela. Giovana Campiolo, mais conhecida como Gi Campiolo, é uma zagueira que atua no Corinthians. Ela nasceu em Guaratinguetá, em São Paulo, no Brasil, no dia 14 de junho de 1996. Está com 26 anos de idade. Gi Campiolo chegou ao Corinthians em 2018 e atua no clube desde então. A zagueira chegou do Kinderman. Ela também acumula passagem pela seleção brasileira e participou do Mundial Sub-20 da modalidade. Em seu primeiro ano no Timão, venceu o Campeonato Brasileiro. Em 2019, a atleta conquistou sua primeira Libertadores e o primeiro Paulista pelo Corinthians. O time, vale ressaltar, ficou com o vice do Brasileiro também. Ao todo, Giovana entrou em campo em 24 oportunidades e balançou a rede uma vez. Em 2020, Giovana disputou 14 partidas pelo clube e marcou um gol, ajudando nas conquistas do Brasileiro e do Paulista. Peça importante para a rodagem da defesa corintiana, a zagueira foi a 4ª a renovar com o clube ao final da temporada para seguir defendendo o Timão em 2021. Na temporada 2021, Gi Campiolo se firmou como parte fundamental da zaga do Corinthians, sendo titular em boa parte dos jogos que resultaram na conquista da Tríplice Coroa. A zagueira foi peça importante na conquista das taças do Brasileirão, Libertadores e Paulista. No fim do ano, foi uma das primeiras a ter o contrato renovado até o final de 2023. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina e mais adiante o Brasileiro Feminino, com o Timão. Agora em oitavo, temos ela. Érica Cristiano dos Santos, mais conhecida como Érica, é uma zagueira que atua no Corinthians. Ela nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 4 de fevereiro de 1988. Está com 34 anos de idade. Érica chegou ao Corinthians em 2018. A atleta não deixou o clube desde então. A atleta chegou ao Timão depois de passagem pelo Paris Saint-Germain. Em seu primeiro ano no Timão, a jogadora disputou os campeonatos Brasileiro e Paulista. Érica também defendeu as cores da seleção brasileira na Copa América da temporada de 2018, na qual foi campeã com a equipe. Em 2019, Érica disputou 29 jogos pelo Timão e marcou 4 gols. Ela foi campeã do Paulista e da Libertadores e faturou o vice do Brasileiro. Em 2020, entrou em campo em 22 oportunidades e marcou 4 gols, além de ser constantemente convocada para a seleção. Campeã brasileira e do Paulista, a zagueira foi a 7ª a estender seu vínculo com o clube para a temporada de 2021. Érica teve participação importante em 2021. Peça fundamental do time de Arthur Elias, ela esteve em campo em 21 jogos e marcou 4 gols. Na reta final do ano, a zagueira rompeu o ligamento do joelho e precisou passar por cirurgia. Ao final do ano, ela renovou seu contrato com o clube até o final de 2023. Em 2022, Érica começou o ano se recuperando de lesão.
Em nono, temos essa jogadora revelação. Tarciane Karen dos Santos de Lima, mais conhecida como Tarciane, é uma zagueira que atua no Corinthians. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, no dia 27 de maio de 2003. Está com 19 anos de idade. Tarciane chegou ao Corinthians com 18 anos em 2021 após deixar o Fluminense. A jovem revelada nas categorias de base do time carioca segue no Corinthians desde então. A atleta acumula passagens pelas seleções de base sub-17 e sub-20 e foi campeã do Brasileiro sub-18 em 2020. Com 1,87 de altura, a zagueira é forte e tem ótimo jogo aéreo. Ela, inclusive, se revezava entre o time de base e o principal da equipe carioca. Pelo time do Rio, a jovem marcou 16 gols em 45 jogos disputados. Das vezes em que balançou as redes, 7 foram de falta. Tarciane teve um 2021 de poucas oportunidades no Corinthians. A mais marcante delas talvez tenha sido a grande final do Paulistão, quando foi titular da equipe ao lado de Gi Campiolo. Ao longo do ano, a jovem participou de 10 jogos e marcou 4 gols, além de ter participado das conquistas do Brasileiro, Paulista e da Libertadores. Ela tem contrato com o Timão até o final de 2022. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina com o Timão. Depois disso, ela foi campeã sul-americana com a seleção brasileira sub-20 e também foi convocada para a disputa do Mundial da categoria e depois campeã do Brasileiro Feminino com o Timão. Agora em 10º, conhecemos mais sobre ela. Diane Aparecida Martins Xavier, mais conhecida como Diane, é uma volante que atua no Corinthians. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, no dia 22 de dezembro de 1989. Está com 32 anos de idade. Diane chegou ao Corinthians em 2018. Ela defende o clube desde então. A atleta chegou ao Corinthians depois de passagem pelo Flamengo, onde foi campeã brasileira. Em seu primeiro ano, ela disputou os campeonatos brasileiro e paulista pela equipe do Parque São Jorge. Em 2019, Diane entrou em campo 23 vezes com a camisa do Timão e balançou as redes uma vez. Ela foi campeã do Paulista e da Libertadores, além de ter ajudado na conquista do vice do Brasileiro. Diane foi um dos destaques corintianos principalmente no final da temporada de 2020. A volante disputou 19 jogos e marcou 4 gols, fazendo uma reta final de Brasileiro e Paulista muito boas. Ao final do ano, foi a segunda atleta a acertar sua permanência no clube do Parque São Jorge para 2021. Em 2021, Diane foi peça importantíssima para a conquista da Tríplice Coroa. A jogadora chegou a ser destaque na FIFA por algumas de suas atuações na temporada. Ajudou a equipe a levantar as taças do Brasileirão, Libertadores e Paulista em 2021 e no fim do ano. Foi uma das primeiras a ter o contrato renovado até o final de 2023. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina e depois, o Brasileiro Feminino, com o Timão. Em 11º temos ela. Luana Bertolucci Paixão, mais conhecida como Luana, é uma volante que atua no Corinthians. Ela nasceu em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no Brasil, no dia 2 de maio de 1993. Está com 29 anos. Luana chegou ao Corinthians aos 29 anos de idade, em julho de 2022, para reforçar o grupo para a sequência da temporada. Ela segue no clube, onde tem contrato até dezembro de 2023. A atleta iniciou sua caminhada no Parque São Jorge após defender o Paris Saint-Germain, da França, por 3 temporadas. Antes da equipe francesa, Luana ainda teve passagens pela Noruega, Coreia do Sul e clubes brasileiros como Centro Olímpico, São Bernardo e São Caetano. A volante assumiu a camisa 5 do Corinthians, que ficou disponível após a saída de Ingrid, no fim de 2021. Luana tem passagens pela seleção brasileira e é um dos principais nomes do futebol feminino no Brasil. Pouco depois de chegar ao Timão, inclusive, ela foi campeã da Copa América com a seleção brasileira. Já deixe o seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo o que acontece no seu Coringão feminino. Obrigada. Em 12º vem ela. Gabriela Maria Zanotti Demoner, mais conhecida como Gabi Zanotti, é uma meia que atua no Corinthians. Ela nasceu em Itaguaçu, Espírito Santo, no Brasil, no dia 28 de fevereiro de 1985. Está com 37 anos de idade. Gabi Zanotti chegou ao Corinthians em 2018. Desde então ela defende o clube.
A atleta chegou ao Parque São Jorge vinda do Jiangsu Suning, da China. Pelo Timão, a jogadora disputou os campeonatos brasileiro e paulista em seu primeiro ano. Em 2019, a jogadora vestiu a camisa 10 e participou das conquistas do Campeonato Paulista, no qual foi peça importante, e da Libertadores, além do vice do Brasileiro. Ao longo da temporada, a meia entrou em campo em 40 oportunidades e balançou as redes 8 vezes. Na temporada de 2020, Gabi Zanotti foi um dos grandes destaques do Corinthians, principalmente na reta final do Brasileiro e do Paulista, quando fez ótimas partidas. Com 29 jogos disputados e 7 gols marcados, a corintiana foi campeã do torneio nacional e do estadual. No último dia de 2020, o clube deu um presente de final de ano para a Fiel e anunciou a renovação da meia para 2021, sendo o 19º nome a permanecer nos planos do clube. Ao longo da temporada de 2021, Gabi Zanotti não baixou seu ritmo e se firmou mais uma vez como um dos pilares do Corinthians. Ela esteve em campo em 41 jogos, marcou 12 gols e ditou o ritmo do meio de campo corintiano. A camisa 10 foi campeã da Libertadores, do Brasileiro e do Paulista e renovou seu contrato com o clube até o final de 2023. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina e logo depois, o Brasileiro Feminino, com o Timão. Agora em 13º, temos ela. Francisca Gabriela Moraes da Rocha, mais conhecida como Gabi Moraes, é uma meia que atua no Corinthians. Ela nasceu em Fortaleza, Ceará, no Brasil, no dia 5 de abril de 1994. Está com 28 anos de idade. Gabi Moraes chegou ao Corinthians em 2016, após passagem pelo Centro Olímpico. Ela deixou o clube na reta final do ano para se transferir ao Braga, de Portugal. A atleta retornou ao Brasil em 2018 para atuar pelo Iranduba. No ano seguinte, em 2019, se transferiu para o Sky Blue FC dos Estados Unidos, e em 2020 retornou a Portugal, onde defendeu o Famalicão. Seu contrato com o clube português chegou ao fim em maio. Assim, ela acertou seu retorno ao Timão como reforço para o restante da temporada 2022, participando do título do Brasileiro Feminino. Vamos agora, em 14º, conhecer mais dela. Graziele Pinheiro Nascimento, mais conhecida como Grazi, é uma meia que atua no Corinthians. Ela nasceu em Brasília, Distrito Federal, Brasil, no dia 28 de março de 1981. Está com 41 anos de idade. Grazi chegou ao Corinthians em 2016 e atua no clube desde então, sendo um dos grandes nomes da modalidade no Brasil. Em seu primeiro ano no clube, a atleta compunha o elenco do time formado pela parceria entre o Timão e o Audax. Grazi atuou na Espanha no início da carreira, onde conquistou a Copa da Rainha em 2007. No Brasil, a jogadora possui 3 Copas do Brasil, um Campeonato Brasileiro e 3 Copas Libertadores Feminina. Grazi também disputou e ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Futebol Feminino, no Rio de Janeiro, em 2007. Na temporada de 2019, Grazi foi capitã da equipe e participou de 41 partidas, além de ter marcado 6 gols. A meia foi campeã do Paulista e da Libertadores, e ajudou na conquista do vice do Brasileirão também. Ao longo de 2020, Grazi dividiu a braçadeira de capitã com Tamires. Ao final da temporada, a meia disputou 25 jogos, marcou 8 gols e foi campeã do Brasileiro e do Paulista. Em 2021, Grazi fez parte do elenco que conquistou a Tríplice Coroa. No fim do ano, a jogadora mais experiente da equipe anunciou que encerraria a carreira ao fim da temporada 2022. Assim, foi a primeira a ter o contrato renovado até o final de 2022 para se despedir do futebol com a camisa do Timão. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina e logo mais, o Brasileiro Feminino, com o Timão. Em 15º, vamos conhecer mais de Vitória Cristine Albuquerque de Miranda, mais conhecida como Vicky Albuquerque, é uma meia atacante que atua no Corinthians. Ela nasceu em Brasília, Distrito Federal no Brasil, no dia 14 de março de 1998. Está com 24 anos de idade. A atleta chegou ao Corinthians no início de 2019 para ser uma das opções para o meio-campo alvinegro. Vicky encerrou o ano de 2021 pelo clube, mas logo se despediu do Timão. Depois de 6 meses fora, jogando na Espanha, ela retornou ao Parque São Jorge.
A jogadora tem passagens pela seleção de base e profissional do Brasil. Em 2018 se destacou no Minas e Cés, onde fez 13 jogos e marcou 8 gols. Nova na equipe, a jovem precisou de pouco tempo para se adaptar ao elenco e logo virou o xodó da Fiel. Em 42 jogos, a meia atacante marcou 21 gols e participou de 39 vitórias e 3 empates. Peça essencial durante todo o ano, Vitória foi campeã do Paulista e da Libertadores, e ficou com o vice do Brasileiro ao lado de suas companheiras. O bom desempenho no timão rendeu convocações para a seleção brasileira. Em 2019, confirmou sua permanência no clube para 2020 mesmo após rumores de que iria embora. Na temporada de 2020, Vicky foi um dos destaques do Corinthians. Com 26 jogos disputados, a meia marcou 12 gols e foi uma das artilheiras da equipe na temporada, ao lado de Gabi Nunes e Gi Crivellari. Campeã brasileira e paulista, a jogadora foi a 8ª a confirmar sua permanência no clube para 2021. No dia 10 de janeiro de 2022, o Corinthians anunciou que Vicky Albuquerque não renovou seu contrato com o clube. Ela encerrou sua primeira passagem pelo clube após 110 jogos disputados, 59 gols marcados e 7 títulos conquistados. Depois de defender o Madrid CFF da Espanha por 6 meses, a atleta retornou ao clube e já participou da conquista do Brasileiro Feminino com o Timão. Em 16º vem ela. Adriana Leal da Silva, mais conhecida como Adriana, é uma atacante que atua no Corinthians. Ela nasceu em União, Piauí, no Brasil, no dia 17 de novembro de 1996. Está com 25 anos de idade. Adriana chegou ao Corinthians em 2017 e atua no clube desde então. A atacante chegou à equipe após passagem pelo Rio Preto, onde foi revelada em cenário nacional. Em sua cidade natal, chegou a atuar pelo Flamengo do Piauí e o Tiradentes. Seu grande momento com a camisa alvinegra veio no seu 2º ano no Parque São Jorge. A atleta foi artilheira da campanha campeã do Corinthians no Campeonato Brasileiro Feminino em 2018, com 14 gols marcados. Foi o primeiro título da equipe alvinegra na competição. Em 2019, Adriana enfrentou algumas dificuldades com lesões e disputou apenas 12 jogos, mas marcou 8 gols. Não disputou a Libertadores, mas ajudou na conquista do Paulista. Recuperada, a atleta seguiu no clube para um 2020 melhor, quando disputou 25 jogos e marcou 7 gols, além de conquistar o Paulista e o Brasileiro. Ao final do ano, foi a 10ª jogadora a estender seu vínculo com o clube do Parque São Jorge. Ao longo de 2021, Adriana foi peça importante do time de Arthur Elias. Depois de 40 jogos disputados, 19 gols marcados e 3 títulos conquistados, com direito a gol aos 45 minutos do segundo tempo na final do Paulistão e artilharia da competição, a atacante renovou seu contrato com o Corinthians para a temporada de 2022. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina com o Timão. Depois disso, em julho, ela foi campeã da Copa América com a seleção brasileira e depois campeã do Brasileiro Feminino. Em 17º, conhecemos mais dela. Gabriele Jordão Portillo, mais conhecida como Gabi Portillo, é uma atacante que atua no Corinthians. Ela nasceu em Brasília, Distrito Federal, no Brasil, no dia 18 de julho de 1995. Está com 27 anos de idade. Portillo chegou ao Corinthians em 2020 e defende o clube desde então. Revelada pelo Kinderman de Santa Catarina, Gabi tem passagem pelo futebol europeu, onde defendeu o Madrid por 2 temporadas, e teve grande desempenho em 2019 pelo 3B da Amazônia. Lá foi campeã estadual e parou nas 8ª de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro. A atleta fez 10 gols em 8 partidas disputadas. Gabi Portillo fez em 2020 sua primeira temporada no Corinthians e já se mostrou importante para o elenco. Disputou 31 dos 32 jogos da temporada, sendo a atleta que mais vezes entrou em campo. Além das participações, a atacante marcou 6 gols e ajudou nas conquistas do Paulista e do Brasileiro. Em 2021, Gabi Portillo viveu o ano mágico. Depois de ver peças importantes do ataque corintiano darem adeus ao clube, a camisa 18 assumiu a titularidade sem nenhuma dificuldade e não deixou que a equipe sentisse falta de quem foi embora. Ao todo foram 39 jogos disputados e 7 gols marcados, além da conquista da inédita tríplice coroa Brasileiro, Libertadores e Paulista. Ao final do ano,
ela renovou seu vínculo com o clube até o final de 2023. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina com o Timão. Depois disso, em julho, ela foi campeã da Copa América com a seleção brasileira e, em seguida, do Brasileiro Feminino com o Timão. Em 18º, vamos conhecer mais dela. Bianca Gomes de Lima, mais conhecida apenas como Bianca Gomes, é uma atacante que atua no Corinthians. Ela nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 10 de agosto de 1990. Está com 32 anos de idade. Bianca chegou ao Corinthians em 2021, aos 30 anos. Ela segue no clube. A atleta acumula passagens por Audax e Palmeiras, deixando o clube alviverde para defender o Timão. Ao longo de 2021, Bianca teve que lutar por espaço na equipe de Arthur Elias e enfrentou algumas dificuldades. A atleta disputou apenas 14 jogos, marcou um único gol e ficou de fora da disputa da Libertadores, mas participou das conquistas do Brasileiro e do Paulista. Seu contrato com o clube é válido até o final de 2022. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina com o Timão. Pouco tempo depois, no entanto, a corintiana enfrentou um forte quadro de depressão e ficou afastada dos gramados por cerca de 45 dias. Com o suporte médico fornecido pelo clube e o apoio de familiares e amigos, Bianca superou o momento de dificuldades e voltou a atuar pelo clube, conquistando o Brasileiro Feminino com as Brabas. Em 19º, temos ela, Jaqueline Ribeiro dos Santos Almeida, mais conhecida como Jaqueline ou Jaque, é uma atacante que atua no Corinthians. Ela nasceu em Guarulhos, São Paulo, no Brasil, no dia 31 de março de 2000. Está com 22 anos de idade. Jaque chegou ao Corinthians no início de 2022, com apenas 21 anos, como o primeiro reforço da equipe para a temporada e segue no clube. Ela assinou o contrato até o final de 2023. A atleta foi contratada pelo Clube do Parque São Jorge depois de 3 temporadas no São Paulo. Antes do rival tricolor, ela teve passagens por Santos 2017 e 2018 e Portuguesa Santista 2016. O último dos clubes, inclusive, marcou o primeiro time da atleta no futebol de campo logo após se transferir do futsal, modalidade na qual iniciou sua carreira. Jaqueline foi eleita a revelação do Campeonato Brasileiro Feminino de 2020. Ela também acumula passagens pela seleção brasileira de base e profissional. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina e depois o Brasileiro Feminino, com o Timão. Em 20º, vamos saber mais dela. Jennifer da Silva Cordinali Gouveia, mais conhecida como Jennifer ou Geni, é uma atacante que atua no Corinthians. Ela nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 6 de novembro de 2001. Está com 20 anos de idade. Geni é uma das promessas do futebol feminino e chegou ao Corinthians como reforço para a temporada de 2021. Ela segue no clube. A jovem tem passagens pelo Tiger Academia, Audax e Internacional, deixando o time do Sul para defender o Timão. Terceira contratação do Corinthians para aquela temporada. Jennifer foi vice-artilheira das categorias de base do Internacional em 2020 e acumula convocações para as categorias de base da seleção. Jennifer chegou ao Corinthians como uma das grandes promessas da modalidade e logo mostrou o motivo. Em sua primeira aparição com a camisa corintiana, a atacante já balançou as redes. Ao longo do ano, Geni ganhou espaço após a saída de algumas peças do ataque e encerrou a temporada com 35 jogos e 18 gols marcados, sendo uma das artilheiras da equipe no ano. Ela fez parte da conquista da Tríplice Coroa e tem contrato com o clube até o final de 2022. O ano de 2022 começou com título para a atleta, que conquistou a Supercopa Feminina e logo mais, o Brasileiro Feminino, com o Timão. E por último, para comandar essas guerreiras, temos ele. Arthur José Ribas Elias, mais conhecido como Arthur Elias, é um técnico de futebol brasileiro. Atualmente comanda o Corinthians Feminino. Ele nasceu em São Paulo, no Brasil, no dia 5 de agosto de 1981. Está com 41 anos de idade. Atuou como treinador do Corinthians em 279 jogos, com scout de 216 vitórias, 40 empates e 23 derrotas. Arthur Elias iniciou sua carreira no futebol feminino em 2006, quando tinha 24 anos.
Nesse ano desenvolveu um projeto na Universidade de São Paulo, USP, voltado para as características das mulheres no futebol. Arthur passou 3 anos avaliando jogadoras universitárias e outras com experiência profissional de alto rendimento. Em 2009 foi convidado a comandar sua primeira equipe, o Nacional Atlético Clube. As 2 temporadas à frente do time despertaram o interesse da diretoria do Centro Olímpico. Em 2010, assumiu o cargo de supervisor do futebol feminino do Adecco, com convite de Magic Paula. Com uma nova metodologia e integração com as categorias de base, o treinador transformou o elenco da equipe em um time competitivo a nível profissional. Em 2013, conseguiu seu primeiro título. Sob o comando do Centro Olímpico, conquistou o Campeonato Brasileiro batendo São José. 3 anos depois, o treinador assumiu o Audax Corinthians e em sua primeira temporada garantiu mais um troféu. Novamente com um triunfo sobre o São José, Arthur sagrou-se campeão da Copa do Brasil, garantindo vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Em 2017, conquistou a América pelo clube com uma vitória sobre o Colo-Colo do Chile nos pênaltis. Mesmo com o fim da parceria entre Corinthians e Audax, o técnico continuou comandando a equipe do Parque São Jorge. Em 2018, conseguiu conquistar mais um título. Dessa vez foi o Campeonato Brasileiro. Já em 2019, Elias conseguiu chegar à marca de 34 vitórias seguidas. Além disso, chegou nas finais do Campeonato Brasileiro, onde acabou ficando em segundo lugar, do Campeonato Paulista, onde enfrentou a equipe do São Paulo, campeã da 2ª Divisão Nacional, e foi campeão de maneira invicta e da Copa Libertadores, onde se sagrou campeão, ao bater a Ferroviária por 2-0 na final. Conseguiu na temporada um aproveitamento de 94% com a equipe. Ainda em 2019, após a demissão do técnico Vadão, Arthur Elias foi cotado para assumir a seleção feminina. Quem acabou assumindo, porém, foi a treinadora Pia Sundhage. No dia 18 de dezembro de 2019, acertou sua renovação de contrato com o Corinthians. O vínculo se estendeu até o final de 2020. A temporada de 2021 foi, em número de títulos, a melhor da carreira de Arthur Elias. Ainda no comando do Corinthians, conquistou a primeira tríplice coroa do futebol feminino brasileiro: Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e Campeonato Paulista. Nas 3 competições conseguiu o tricampeonato: Campeonato Brasileiro de 2018, 2020 e 2021, Copa Libertadores de 2017, 2019 e 2021, Campeonato Paulista de 2019, 2020 e 2021. O ano de 2022 começou com título para o treinador, que conquistou a Supercopa Feminina e o Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor corintiano, na sua opinião, você gostou ou não em conhecer mais sobre as Brabas? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Corinthians. Já já eu trago novas notícias do timão feminino.